Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de entrevistas e podcast. E nós estamos numa maratona onde vamos entrevistar os candidatos a vereadores da Grande Vitória. E hoje nós estamos entrevistando, temos aqui nosso convidado, ele é candidato a vereador da cidade de Cariacica. E como aqui é direto ao ponto e a gente vai direto ao foco, né, sem enrolação, já faço a pergunta: quem é Heron e por que Heron Joabe? Heron Joabe. Por que do Heron Joabe? Porque eu sou conhecido nessa região 9 como Joabe, mas meu nome é Heron Joabe pelo motivo do meu mini mercado onde eu trabalho ser Joabe o nome. Aí a galera me chama de Joabe. Então eu conciliei Heron Joabe, porque em parte da região onde eu morei, que é a região de Itacibá, região 3, eu sou conhecido como Heron, onde moram meus parentes, meus amigos de infância. Fiz essa junção nessa campanha, nessa candidatura de Heron Joabe, para todos ficar sabendo também que eu me chamo Heron. Seguindo a sua pergunta, tenho 35 anos, nasci em Porto de Santana, na Biquinha, fui levado de colo ainda para Itacibá e vivi 28 anos em Itacibá. Trabalhei na área do comércio aqui há 12 anos, 7 anos no Prolar. Aqui aonde? Aqui que você fala? Na aonde? região 9. Que abrange qual região? Que é Cariacica Sede, Vila Merlo, Ibiapaba, Prolar, Areinha, Limão, Ferreira Borges, Alice Coutinho, Santa Luzia. Então tem 7 anos que você está morando nessa região. 7 anos nessa região. E você faz o que nessa região? Sua profissão, o que você faz nessa região? Minha profissão é empreendedor. Você é empreendedor. Sou empreendedor no ramo de mini mercado. E o que está te levando a concorrer a uma cadeira de vereador? Qual a necessidade que você viu no município? O que você pode fazer? Eu percebo isso desde a minha infância, que eu nasci no meio do povo. Eu nasci no meio do povo, trabalhei muitos anos na minha infância vendendo pão de porta em porta na região de Itacibá. Eu e meus irmãos, muitos nos conhecem nessa região de Itacibá através dessa venda de pão. Minha mãe sempre foi muito popular, nossa eterna Sirlene. Trabalhando com pão caseiro, nós crianças ainda, saía de porta em porta vendendo os pãezinhos. Por lidar com o povo, eu percebi, hoje com 35 anos, que a política não muda. Existe uma velha política de troca de favores que ela não muda. E eu me levantei para a gente tentar tocar nesse ponto e tentar ser uma voz de mudança na nossa política atual. Ou seja, fazer diferente. Fazer diferente. A sua proposta é fazer diferente. Minha proposta é diferente. Você então se enquadra naquela ideia, né, de oxigenar o meio político, trazer uma visão diferenciada, ser esse troca-troca. Essa é a sua proposta. Isso. Hoje, por exemplo, eu já me deparei com pessoas, o Anderson, que ao eu pedir o apoio, pedir o voto a ela estava devendo favor a fulano, a ciclano, porque trocou por uma vaga de vasectomia. Algo que é direito do povo, ou seja, ele troca o direito dele pelo voto dele, ao invés de cobrar realmente uma liberdade, uma igualdade no Serviço Único de Saúde. E pelo que eu entendo, Heron Joabe, você então está entrando na política, não porque você precisa, né? Porque tem muita gente que entra pelo dinheiro. No caso, você é um empresário, pelo que eu sei. Você é um empresário bem sucedido e ascensão. Então você está entrando na política para servir. Para servir. Para servir. Para continuar servindo de uma forma mais direta ao povo. E é necessário que o povo entenda isso. É necessário que o povo entenda isso. Porque se o povo entender isso, não fazendo uma política para mim nesse momento, se o povo entender isso, eles vão perceber que eles têm força. O povo é que tem força. O maior medo do político hoje é o povo se manifestar. Então o povo precisa captar essa mensagem. O país hoje ele se divide em algumas ideologias, algumas visões ideológicas. Hoje, as mais fortes, as vertentes mais fortes, que no caso era 3, né? Que é de direita, centro e de esquerda. Qual é o seu viés? Qual é a sua ideologia política? Hoje na política encontra-se um cenário
eu acredito que para aqueles que não entendem muito sobre esse assunto, há uma divisão no nosso país. O povo, quando se diz de direita, ele já traz na sua memória Bolsonaro. Certo. E não é assim, não é assim. Quem tem o princípio de direita, como eu tenho, isso já tem no coração, já vem ensinado de berço, que é honrar o teu pai, é ter Deus como centro da sua vida, é ser um cara família, ser uma pessoa família, independente, entendeu? Que briga por direitos que o ser humano tem, que o ser humano carrega dentro dele. Então, eu queria que o povo entendesse também e desvinculasse Bolsonaro ou Lula, entendeu? Eu queria que eles desvinculassem isso. É porque hoje a ideia de direita é aquele pessoal conservador. Sim. E o pessoal de direita, eles buscam mais um candidato que tenha esses princípios morais, não é isso? Sim, princípios e valores, né? Princípios e valores morais. Então hoje você se coloca como candidato de direita. De direita. De direita por esse fato. Certo. Por eu guardar isso em mim. Uhum. Por esse fato e mais nada. E aí, falando em princípios cristãos, quer dizer, cristão você é, mas qual o seu segmento? Eu sou cristão evangélico. Hoje ajudo no ministério junto com o meu pastor. Já reúno nesse ministério há 12 anos. Eu tenho em mim uma questão muito forte que é lealdade. Lealdade. Para você ter ideia, minha igreja eu preciso andar 12 quilômetros para estar lá e eu preservo isso por aliança mesmo. Então eu tenho esse princípio também em mim, de aliança, de fidelidade à pessoa. Para você ir no culto, com tantas igrejas, você tem 12 quilômetros, chegar lá por aliança que você tem. Por aliança. E fidelidade. E fidelidade ao meu ministério, a quem me deu a oportunidade, né? Quem me ensinou, quem segurou na minha mão na hora que eu mais precisei, quem me orientou na hora que eu precisei, então eu valorizo muito isso. Essa pergunta aqui vem do Jair, um dos meus vizinhos. E a pergunta dele é: qual é a função de um vereador na Câmara de Vereadores? Uma das funções do vereador é fiscalizar o executivo. Obras que é destinada ao nosso município, o executivo libera a verba para aquela obra e a função do vereador é fiscalizar essa obra. É uma das funções. Uma outra função é estabelecer projetos e leis e trazer até o executivo para ser analisado na mesa dos vereadores junto ao executivo e aprovar ou não. Uma outra pergunta: qual é o seu projeto? Vamos colocar em escalas. O primeiro é abraçar projetos sociais que já acontece no nosso município e não tem o amparo devido do poder público. Não tem um amparo. Por quê? Quando você abraça um projeto social que envolve crianças, principalmente com criança, porque quando você insere princípios, valores, ensina a criança a honrar os seus pais, respeitar o próximo, você inibe muita coisa. Você tem grande probabilidade de tirar essa criança do mundo do crime amanhã, tirar essa criança da prostituição amanhã. Então eu acho que precisa de um olhar mais carinhoso para esse tipo de projeto social. O segundo é na área da educação. E é uma escala. Se trabalhar em conjunto social com a educação nas escolas, flui perfeitamente. E nisso os professores têm papel fundamental, a qual precisa ser melhorado o salário. E eu fiz uma análise e percebi que nosso município é o que paga menos aos nossos professores. A gente pode elaborar um projeto, não que aumente, mas talvez que iguale um teto salarial com o nosso vizinho Serra, com o nosso vizinho Vila Velha ou com o nosso vizinho Vitória. Faz um teto para que ele não precise de sair daqui para dar aula fora, entendeu?
e dar mais atenção às nossas crianças no quesito educação. Muito bom. E na área da saúde, a gente tem um hospital sendo construído para a glória de Deus em nosso município. E eu acredito que quesito de exames específico, ao qual nós temos muita deficiência hoje no nosso município, temos muita deficiência. Hoje você não consegue fazer uma ressonância aqui no nosso município, um exame específico você não consegue. Para você conseguir, você tem que pegar uma demanda de um médico aqui te mandando para um outro município. E aí demora de 2, 3, 4 meses até um ano para você conseguir fazer um exame hoje. Então nós vamos bater em cima disso, para ter mais agilidade, uma prioridade talvez, nessas demandas que vêm de fora. E um terceiro ponto que eu passei esses dias, eu fui pegar um remédio na farmácia do posto, e cheguei lá, enfrentei uma fila, não tinha o remédio. A gente criar um aplicativo que de dentro da nossa casa mesmo, a gente sabe em qual farmácia a gente deve ir buscar esse remédio. Colocar todas as farmácias do nosso município dentro de um aplicativo. Você clicou, lá na farmácia do Trevo tem um remédio, então vou me deslocar daqui direto para lá. Não vou precisar perder a viagem. Não vou perder a viagem, justamente. Tá, não vou gastar 2, 3 passagens. Tem gente que não tem condição, infelizmente, de estar se deslocando com Uber ou pagando 2, 3 passagens. Então, pelo aplicativo você olha e já vai direto ao ponto. Então, esses 3 pilares aí que eu citei são minhas prioridades como vereador do seu município. Qual é o número? O número é 22472, Heron Joab, o seu candidato. Bom, pessoal, como eu disse, nós estamos numa maratona, vamos entrevistar vários candidatos a vereadores de Cariacica e da Grande Vitória. Tem até candidato de Linhares. Fica ligado aí para você saber quais são as pautas, as ideias e o que eles têm a oferecer. Até o próximo.